Oi, gente linda deste mundo maravilhoso! Como é que vocês estão? Glauber. Tudo bem, Atena? Atena. Apareceu na Atena. Hoje eu vim de deusa grega. Porque eu achei que você fosse hoje escolher a melhor gravata do seu guarda-roupa, a melhor camisa, né? Depois da semana passada, eu falei, não, essa semana eu acho que ele vai fazer, né, alguma coisa diferente, mas não funcionou. Glauber, você não tem jeito, Glauber. Agora, gente, vocês estão vendo, né? Agora eu compreendi que é pessoal, porque ontem eu estava lá na live com ele, com a Meire, e ontem ele estava impecável. Cabelinho arrumado, camisa de golinha, É que eu divina só tenho, pessoal. é que eu só tenho 3 roupas. Podia ir lá, mas você não pôs para lavar, deveria ter pego lá no cesto, né, de roupa e colocar de novo, pelo menos hoje, dava para usar Sim. ontem e hoje. É que o contrato com a Meire condiz com aquela roupa, entendeu? Ah, isso foi um contrato com a Meire, né? É, Eu tenho que fazer um não, contrato com você também. depende do cachê, né? Que paga. O cachê aqui não tá muito bom, né? Ah, então Não, tá. é mentira, pessoal. O pessoal vai pensar que tô Olha, cobrando, né, por essas lives. A Vileide está falando, faz ele trocar. Agora, Eu tinha ao falado que vivo, se ele aparecesse de camiseta, ele ia ter que tirar na frente da câmera e trocar de roupa. eita, mas eles vão derrubar a nossa live. Tarararara. Ou você vai perder seguidores, né? É nada aí que vai chover, ó. Vai chover, a mulherada aí fica, ataca, viu? A gente não Gente, pode fazer isso, porque senão as pessoas não vão projetar à noite, né? elas vão ficar muito aceleradas. Eu acho que vou ficar assustado, né? Vou ficar assustada. Ai, gente, eu preciso falar uma coisa para vocês que hoje eu não vou ter a ajuda da Érica e da minha mãe aqui no chat. Então eu estarei aqui sozinha. Não sei como é que eu vou dar conta aqui de todos vocês falando, né? Talvez eu não vou conseguir colocar todo mundo na tela. Eu vou colocar as perguntas e alguns comentários que vocês colocarem aqui, tá bom? Mas eu não vou conseguir colocar todo mundo igual a minha irmã faz, enquanto eu e o Glauber estamos aqui conversando. Então, eu peço para vocês a compreensão, mas eu vou só falar aqui os nominhos de quem já está aqui, né? A Evelyn, o Fernando, o Urize, Patrícia Brito, Lana Helena, a Dawana Nunes, Joinaci, Karina, Acir Garcia, Ângela Salgado, Luciana Corte, Isabel Ferreira, Glauci, já falei. Vileide, uhul! A Vileide chega aqui fazendo festa. A Vilei já é a primeira a chegar, né? Sim. A Vileide chega aqui já fazendo uma festa. Simone Dias, Área Quântica, Elisete, Leonor Soares, MB. Eu queria saber seu nome, MB. Toda vez que eu vejo essas siglas, eu fico muito curiosa para saber seu nome. Denise, Vini Manara. Ah, Vinícius! Oi, Vinícius! Fez leitura de alma. Quem mais? Atalhos do Universo. Quem é esse aqui? Quem será? Kurt Mil, Adriana, Marlene Prado, Letícia Bizeto, Dayana Silva, Liuti, Vera Mendonça, Celi Fagion, Maria Ivonete, gente, é muita gente. Flávio, Marcelo Henrique, Tamara Chagas, Silvana Winter ou da Winter. Marcela, você me emocionou hoje no Instagram, Marcela. Chorei quando eu vi sua mensagem no Instagram, viu? Obrigada. Patrícia, Vera Mendonça, gente, eu vou parar por aqui, tá? Muito obrigada pela presença de vocês. Vão chegando, sejam bem-vindos. Que vocês possam me ajudar a falar para o Glauber para a semana que vem ele arrumar uma camisa, para ele lavar todas as camisas dele bonitinha. Que vocês possam me dar uma força aqui, porque eu não estou conseguindo sozinha. Olha só o contraste, eu vim toda arrumada. Glauber, eu vim toda arrumada hoje. É o que tinha. E ainda eu falei, mandei, gente, uma mensagem para ele e falei assim, Glauber, capricha, porque hoje eu vou me arrumar. Não adiantou, gente, eu não sei mais o que eu faço.
Ai, ai. Tanta... Você estava falando desse MB, que você não sabe quem é, mas eu acho Não. que ele é um dos nossos. Ele me passa muita informação. Ah, sério? Você Ele acho que é um dos conhece? nossos. Eu também não sei quem é. Eu sou MB, mas ele Ah, manda bastante coisa. Estou aprendendo uhum. muita coisa com ele também. Eu acho que é um ser Ah, disfarçado. é um ser disfarçado, Eu será? acho. Não, MB, olha lá, de novo. você, Acho que você, ele tá. Apareceu, acho que ele. MDS, você precisa falar para mim seu nome, eu fico curiosa. Maria Bárbara? Ah lá. Ele tá chocado. Tá disfarçado, tô Descobriu chocada. um disfarce. Ai. Olha, a Dayana Silva disse: acho digno Glauber vir bem arrumado. Glauber, Glauber, você não Sim, sei mais o que está acontecendo. aceito doações. Gente, então, olha, vamos fazer vaquinha, porque o Glauber está precisando de camisas novas para fazer live. Semana que vem a gente vai fazer uma vaquinha aqui para ajudar o Glauber a comprar novas roupas. Não, eu vou falar o que é. Eu coleciono camiseta geek, sabia? Ah, isso já deu para Essas perceber. camisetas de personagem, é. E aí não tem quase espaço para essas roupas social. Mas eu vou Hum. começar a mudar agora. Ah, Agora sim, eu mas vou quando eu chegar pegar aí uma no roupa mais Brasil, séria. né, aí você vai nos Hum, eventos comigo, né, aí precisa de umas camisas, aí você vai comprar, né, Glauber? vou tornar um homem mais Porque, sério. então, Vou né, virar porque hominho. assim, eu vou nos trinks, eu sempre vou nos trinks. Sim, sim. Vou virar hominho. Vou virar hominho. Você vai virar um hominho? Eu te ajudo a fazer até nó de gravata, eu sei fazer nó de gravata, sabia? Nossa, nunca usei gravata, eu acho. É, eu sei Acho que fazer. nem, acho que nem velório. Ai, eu não Não, aguento, gente. lembrei uma vez que eu usei um terno que eu peguei emprestado. Só que todo mundo Foi pro ficava olhando velório. para mim. Todo mundo ficava. Era o casamento do amigo meu. E todo mundo ficava olhando para mim. Né? Eu falei, nossa, devo estar bem bonito, né? E daí no final, aí eu fui falar com o noivo, ele falou, o que aconteceu, né? Eu falei, por quê? Tô diferente, né? Ele falou, não, sua mão sumiu do paletó. Tava Eu muito saí grande. apressado e vi, tava gigante. Ai, Glauber, não te aguento. O morto era maior que eu. Que horror, que horror. Não, gente, hoje eu vim, na verdade, eu vim desse jeito para brincar com o Glauber, tá? Eu não ando desse jeito. Sim, Ai, ai, mas hoje a gente tem um tema bem interessante, mas Glauber. lembrou minha infância, Cavaleiros do Zodíaco. Deu Cavaleiros do até uma Zodíaco? nostalgia. Aham, porque tinha Atena, né? É Deu verdade. até uma Uhum. nostalgia aqui, deu vontade de chorar. Não tinha vontade de Mostra chorar, seus não. olhos. Tem lágrimas? Você ficou com vontade de chorar, Glauber? Oh, que bonitinho. Me senti um Cavaleiro do Zodíaco agora. Ok. Eu assistia Cavaleiros do Zodíaco. Mas é que eu sempre fui muito fã da Grécia. E toda a história da Grécia Assim, sempre me fascinou muito. Então eu tenho muita roupa branca com dourado por causa da Grécia. Muito. E na verdade, esses acessóriozinhos assim é porque eu sempre brinquei de deusa grega. Ai, ai, mas Glauber, mas as histórias da Grécia são e não são muito boas, né? é Um tudo dia história, podemos até né? falar sobre isso. Uhum. É, São histórias histórias. distorcidas, talvez, né? Ah, muitas histórias são Né? distorcidas, né? Uhum. Sim, sim. Mas são as narrativas que os seres humanos precisam aqui para viverem. Precisam de histórias. Todo ser humano precisa de uma história, uma Sim. narrativa para viver aqui como ser humano, né? Só que a gente vem aqui para quebrar os paradigmas, né? Para falar sobre as ilusões. Então, é o nosso trabalho aqui. E, Glauber, hoje nós vamos falar sobre os dimensionais. Sim, mas antes eu tenho que falar um assunto muito sério. Deixa eu ficar sério. Você pode colocar aquela foto. Não, deixa eu falar antes. É que os seus mentores e os meus mentores vieram falar sobre o gesso que você estava tentando tirar, né? Tá. E aí eles estavam tentando explicar
que isso é um processo seu, que você tem que passar, um treinamento, né? Tá. Uhum. Que não é para você se sentir sozinho, entende? Não é para me sentir sozinha, Não, tá? Uhum. porque você pode mentalizar, né? Você já acostumou todo esse tempo com ele, que é um bicho de pelúcia. Se você quiser colocar uma foto, para as pessoas entenderem o que eu estou querendo dizer. Ai, meu Deus, Glauber, você prepara cada coisa, eu não acredito. Sério mesmo? Você quer que eu mostre mesmo? Sim, eu espero que a Erika me desculpe, me dure, mas Gente, olha o que o Glauber prepara para mim. Mas você sabe que eu até achei bonitinho? Foi você que fez isso? foi, pareceu a tela mental dos mentores me mostrando. E você tirou seu tempo para poder pegar minha foto e fazer isso? Não, gente, vocês estão prestando atenção, né? O que que o É Glauber... para Olha você, só. Mas, é, Glauber... é que na verdade a vida dos terapeutas é muito sozinho, né? Muitas vezes nós sentimos sozinho. Tá. E aí você E pega o seu aí, tempo para tudo fazer isso está essas coisas. acontecendo. Não, para você lembrar que tem alguma coisa sempre te acompanhando. E para você não se sentir incomodado com esse gesso, você queria tirar, né? Olha, você sabe que eu até achei bonitinho, Glauber. Viu? Até. Agora você vai ficar mais calma, não vai precisar tirar, vai se sentir até bem. Tá? Olha, Toda vez que você for tirar, você vai lembrar. eu tô começando a acreditar que você tá cuidando de mim, verdade, verdade, Glauber. Obrigada, me emocionei agora. Agora, toda vez que eu olhar meu gesso, eu vou imaginar 2 olhinhos aqui, fazer um carinho nele, né? E lembrar que você tirou o seu Sim, tempo, né, para poder fazer uma arte dessa. Então, muito sim, obrigada, sim. de todo o meu coração. Para Me você não ficar emocionei. irritado com isso, né, no seu bolso. Ai, meu Deus do Na céu, verdade, Glauber. eu fiz isso porque também eu lembrei que tem muitas crianças que têm os amigos imaginários, né? Uhum. E aí Ah, muitas mães vêm me relatar, ou eu falo até com crianças, né, uhum. que têm esses amigos imaginários. Você tinha também? Não, não tinha. Eu já Eu tinha nunca tive amigo imaginário. já tinha adultos ETs reais, né? Eu também. Nunca tinha uma. É porque eu já escutei muita gente falar de criança que tem amigos Sim, sim, imaginários. E quando eu era professora, eu também tinha uns relatos das crianças que eu trabalhava. Mas assim, eu quando criança, eu nunca tive amigo imaginário. Eu via, né? Eu via os seres, né? Então, mas eles nunca conversaram comigo. Eles só estavam lá e eu via eles. Mas, mas hoje a gente vai que na falar. verdade não são imaginários, né? Não, não sou imaginário. Bom, os É, que eu via estavam lá mesmo. isso. Eles estavam lá. Uhum. Agora tem que discernir se é espírito ou se são seres, mas a maioria são seres, né? Extraterrestres mesmo. Né? Uhum, sim. Mas eles são diferentes, bem diferentes, porque eu vi os dois, né? Eu via tanto espíritos, mas quer dizer, não eram espíritos de mortos, não era isso que eu via. Eu via, tipo, guias. Eu via um guia ali, né? Ele estava ali a trabalho e eu via ele a trabalho. Mas, assim, Assim, espíritos de mortos, fora a projeção astral, eu nunca vi, assim, espíritos de mortos. sim, e igual mentores quando são crianças também, né? Eles são bem Uhum, parecidos humanos também. Agora, sim. quando é seres, são crianças, mas eles têm alguma coisa diferente, tipo olho maior, né? A cabeça maior um pouco, né? Uhum, sim. Tem uns, tem umas crianças que assustam, né? Porque tem uns que parecem um boneco de Olinda, né? É verdade, é verdade. Por- Mas, porque os seres que eu viam, a diferença é porque eles eram muito grandes, né? Eles eram fora do normal assim, grandes, tipo, eles eram maiores que o telhado da minha casa. Então, sim, ali, né? Então, assim, entendi. por ali eu via que não era alguma coisa, não era um espírito, né? Porque um espírito, quando a gente vê um perispírito, é como nós, mesmo tamanho. Mas os seres que eu vi, eu era maior que o telhado da casa, e ali eu achava que era anjos, né? Eu já contei essa história. Mas aí são seres Sim, que sempre me protegem, sempre estão comigo, são os meus guardiões, né? sim. Uhum. Isso ficou parecendo um Cavaleiro Zodíaco mesmo. É a ficção se tornou realidade, né?
Pois é, mas eu era criança ali, eu não assistia ainda Sim, sim. Cavaleiros do Zodíaco, Nossa, sabe? E toda vez que eu saía para ir para a escola, a primeira coisa que eu fazia, eu olhava para casa, mas eu já estava tão acostumada com eles sim. que eu dava tchau, sim. Eles nunca me davam tchau, mas eu dava tchau para Se, eles. se assistisse, ia facilitar muito entendimento, né? Cavaleiros do Zodíaco, né? Eu É, gostava muito de Cavaleiros do Zodíaco. Uhum. É, eles falam muitas coisas. é verdade. Mas, Cláudio, hoje a gente veio falar sobre os dimensionais, né? Sim, Esse assunto eu acho bem interessante. Uhum. interessante e meio longo, né? Uhum. Deixa eu tomar minha água aqui, que você trouxe sua xícara? Eu não trouxe minha xícara, mas eu Então, trouxe o meu copo. ah, é? Eu trouxe ali, deixa eu tomar só um pouco. Ai, não, Glauber, hoje você tá demais. Hoje você veio preparado para suas piadas, né? Você veio com a sua mini xícara. É que tava acumulado as piadas. É porque lá na Meri não pode, né, fazer piada, né? Claro que você pode fazer piada na Meire. Mas ela não ri. Ela não ri. Eu preciso falar Ela para não ela, porque entende. a minha. Porque a Meire dá muita risada. Quando eu tô com a Meire, a gente só Sim, ri, né? mas é porque ali ela tá séria, né? Mas daí, no próximo, eu vou com a plaquinha, né? Tipo, se eu ver piada, é coisa séria, pra entender. Tipo assim, plaquinha, ria, agora é uma piada. Senão eu fico Ai, sem que... graça, né? Essa xicrinha aí foi demais, viu, Glauber? Eu pensei que Sim, você ia vir de novo com a xícara do super namorado. Mas o super namorado foi só para outra xícara, né, da semana passada. Ai, sim, ai. uma xícara para cada evento, né? É para cada evento, pois é. Pô, pois é. Então vamos começar o nosso tema? Sim, O sim. que você acha? O pessoal Na aqui está se verdade, matando de rir com a sua xícara. Ah, sim, na verdade, o quê? esse assunto dos dimensionais, né? Para explicar o que são os dimensionais, eu tenho que começar falando sobre os Anunnakis. Sim. Então, como muitas pessoas estavam perguntando o que eram os Anunnakis, né? Uhum. Os Anunnakis, eles estavam em outros planetas e outras constelações, né? Sim. E o planeta deles estava precisando de ouro, que o planeta deles era coberto tipo um pó de ouro que protegia, né? E porque também eles estavam pesquisando outros orbes, outros planetas, outros locais, né? Uhum. Então, muitas pessoas acham que Nibiru, o planeta X, né? É o planeta vermelho, né? É o planeta dos Anunnakis. Mas, Uhum. na verdade, esse planeta, eles só passaram por lá, né, para ficarem um tempo lá até virem à Terra. E no decorrer disso, vieram junto com eles outros seres também para explorar o planeta. Uhum. Né? Então, mas só que chegando aqui já tinha algumas outras raças, né? Não tão Uhum. evoluídas. E uma dessas era os Sapiens. Sim. E aí eles conversaram com essas outras raças, né, para tentar não ter uma disputa, né, não ter uma guerra com elas, né. Uhum. E aí eles fizeram uma parceria e esses outros seres, né, que no meio deles eram reptilianos, né, a maioria, ajudavam eles para levar os minerais para as naves deles. Uhum. Só que começou alguns atritos, né, e no meio disso eles viram que precisavam criar uma nova raça. Sim. Porque eles precisavam de ajuda. Sim, Precisavam de mão de obra, né? precisavam de mão de obra porque as outras raças não estavam querendo mais ajudar, né? Estavam meio chateadas porque não estava tendo uma coerência com as coisas. Uhum. Então eles decidiram, né? Eles acharam, na verdade, algumas escritas da fórmula
de como era o Sapiens, né? Uhum. E aí, os Anunnakis geneticistas, eles começaram a pesquisar mais e a misturar com outras raças, né? Uhum. Mas a que deu certo foi com a raça deles. E aí que vem, né, aquela frase, né, que tem na Bíblia, que é semelhança de Deus, né? Uhum. Essa Porque eles vieram do semelhança, céu, né? sim, né? Uhum. Então a Bíblia é distorcida, mas, né, Uhum. estavam falando deles, né? Sim. E sobre essa história, né, Zacarias Sitchin, ele comentava muito. Já ouviu falar de Zacarias Sitchin? Não, não Ele conheço. tem vários livros, né? Uhum. Inclusive o 13º Planeta, que era sobre tipo Nibiru, falando sobre isso. Mas Uhum. só que essas histórias dele descobriram depois que era tudo distorcido, que mais da metade era invenção, né? Como muitas coisas aqui na Terra eram invenções, né? Só que acharam na Suméria, antes do Egito, tabuletas, né? Sim. Em, em argila, É. escritas cuneiformes, que foram traduzidas depois, contando a Toda a verdade história, né, do da história. começo. Uhum. Zacarias Sitchin pegou isso, juntou com outras coisas e virou aquela bagunça. Uhum. Então, depois disso, eles começaram a aumentar, né, o trabalho, Uhum. criaram a raça humana, que era chamado de Adam, né, Uhum. que vem de Adão, entendeu? Uhum. Sim. Que também lembra os Adapas, né, que foi a primeira origem dos humanos. Só que no meio disso, o que aconteceu? Alguns desses humanos começaram a abusar de algumas mulheres, né? Uhum. E algumas dessas criações eram porque os Anunnaki eram conhecidos como gigantes, né? Uhum. E algumas dessas criações, eles começaram a abusar das mulheres. Então começou a virar uma bagunça, né? Começou a distorcer tudo. Uhum. Então a sua própria criação começou a querer também mandar no Criador, né? Uhum. E aí no meio disso, eles resolveram destruir a sua própria criação, né? Então destruíram os nefelins, os anjos caídos, Uhum. mas sobraram alguns humanos, mas algum desses Anunnakis eram contra, né? Uhum. Mas os mais fortes, não, né? O pai desses Anunnakis era o Anu, mas o Anu já não estava mais aqui, né? Ele deixou os filhos e eles começaram a tomar conta daqui. Eles Uhum. gostaram daqui, não pegavam mais o ouro e falaram, vamos morar aqui e vamos controlar tudo. Nós fizemos essas criações, né? Uhum. E vamos viver aqui. E aí, nisso, eles decidiram matar toda a espécie, para começar tudo de novo. Só que no Continua. meio disso, tinha um outro Anunnaki, chamado Uhum. Zaratustra, que é Noé. Né? Noé, vendo isso, foi falar com Anu, né, que era o pai de Uhum. todos. Anu falou para ele, então, pegar uma nave e colocar todas as espécies que já tinham sido criadas, animais, plantas, né, tudo separado, em genética, para depois, se acontecesse o dilúvio, né, que eles estavam usando tecnologia para fazer toda essa limpeza, Uhum. e você vê que essa tecnologia existe, é chamada de HARP, até Uhum. hoje. Eles fazem chover em qualquer lugar, né, se quiser. E aí, Zaratustra, Noé, pegou na nave e levou para outro lugar,
E Anu, sabendo disso, condenou todos esses Anunnakis a ficarem presos aqui. Uhum. E aí tá, depois repopulacionou novamente, né? Uhum. Começaram a surgir os primeiros homens, mulheres, e esses eram fortes ainda, né? Como eles tinham gigantes também, né? Só que estava virando uma bagunça ainda, né? Tava bem bagunçado. E esses Anunnakis estavam escravizando esses humanos, né? Uhum. Estavam fazendo muito mal ainda. Então teve uma reunião, pode ser tipo, em várias luas, né? Tô dando só um exemplo, né? Ou foram lá em planetas Uhum. e chamaram todos os dimensionais, na verdade, extraterrestres, que queriam virar dimensionais para ajudar a Terra. Uhum. E aí, um monte de gente ergueu a mão, né? Não sei se eu já falei essa parte, né? As pessoas, acho que eu já expliquei uma vez, que daí, tipo, tava lá num dia, né, curtindo a vida em outro planeta, e falou, quem que quer ir lá ajudar a Terra? Aí os trouxas ergueram a mão e falou, vamos pra lá. Trouxas. Coitados de nós. Não somos trouxas, não. Na verdade, nós mesmos começamos fazendo mal para nós mesmos e nos tornamos trouxas, né? Por quê? Então, foi criado 144 mil dimensionais de uma primeira leva para poder ajudar a Terra. Uhum. Foram treinados 144 mil, né? Foram treinados isso antes de virem, né? Uhum. Isso. Mas eles já estavam meio prontos, né? Sim. Digamos que eles já tinham algumas habilidades, só que foram dadas outras habilidades. E como foi dado outras habilidades? Construíram uma tecnologia chamada alma. Uhum. Então a alma não é o espírito, né? Não. E só quem tem alma são os dimensionais. E nessa alma foi dado mais habilidades. Então digamos que tinham umas 1.000, somou mais umas 3.000, então tem umas 4.000 habilidades, né? E a intuição, premonição, telepatia, Uhum. Hadouken, não, Hadouken é outra coisa. Foram dadas as habilidades, né? E desceram na Terra para ajudar os humanos, né? Uhum. E tentar controlar esses Anunnakis. Uhum. E os Anunnakis se esconderam, ficaram, né? Diz que eles foram para o interior da Terra. Só que no meio disso, esses dimensionais começaram a usar errado as habilidades, né? Que daí vem a origem de muitos deuses, né? No Egito. Tipo, eles começaram a cultuar essas pessoas, né? Elas entraram nos corpos, né? Reencarnaram nos corpos, né? Que eram humanos, e alguns corpos também parecidos com os Anunnakis, né? Só que Uhum. os dimensionais começaram a usar errado as habilidades. Sim. Começaram a estuprar as mulheres, começaram a usar telepatia errado, né? Uhum. Começou aquela bagunça, né? Sim. Que talvez venha até hoje em dia Sodoma e Gomorra. Sim. Uhum. É bem essa história mesmo. Começou toda essa bagunça e saiu fora de controle. Mas alguns ainda tentavam, né, amenizar. Uhum. E aí, depois disso, você tá aí? Eu estou aqui. Eu vi você fechar o olho, pensei que você entrou em transe. Eu fechei o olho, não fechei o olho. Fechei, verdade? Não, acho que eu pisquei e congelou minha imagem, não sei. Então tá, se você for dormir, você me avisa, eu espero um pouco, aí eu volto, continuar a falar. Não, você continua aí, ué. Você tá contando a história sozinho, vai, Não, continua. mas o canal é seu, eu tenho que esperar.
É sério que eu fechei o olho mesmo? Não, de Aham. verdade, não fechei. Eu vou Eu depois que não olhar. durmo, eu que não durmo e você que fica com sono. Mas eu tô aqui, pode continuar. Eu Tá. só estou vidrada na história. Sim, eu achei que você recebeu alguma outra informação. Ai, Glauber. Então, daí, esses dimensionais começaram a bagunçar tudo, né? Uhum. E foi enviado um ultra hiperdimensional, né? Como ele veio? Aham. Foi avisado para pais adotivos que viriam uma criança muito especial. Uhum. Esses pais receberam um treinamento, que era José e Maria, né? Uhum. E aí, essa estrela de Belém, que veio visitar, que trouxe a criança, era Jesus Cristo, que na verdade era uma nave, né? Uhum. A estrela era Que, uma nave, sim. sim, não estou pensando em minha tia aqui, evangélica agora. Eu nunca falei essa história para ela. Acho que ela não vai mais me visitar. Que ela achou que era uma estrela, entendeu? Mesmo que vinha aí. A estrela de Belém é uma estrela. Aham. Sim, É. tá. É que tinha almoço em família já. Vai vir menos. Não, agora não vai ter mais almoço em família, É, Glauber. Ai, ai. Ah. e só um pouquinho. Ah, agora tem uma outra xícara aí. Que xícara é essa? Do É que eu Superman? recebi uma telepatia do Guilherme ali. Ah, Posso no é? chat? Aham. O que, por quê? O que que ele falou? Olha, e aí pra você, a sogra dele tá assustada. Eles estão assustados? O Guilherme Costa, é. Nossa, até eu achar agora o que ele Lá embaixo. escreveu. Lá embaixo. Ele escreveu Superman, bem na hora que eu ia beber. Eu Nossa. pensei, Ah, entendeu? é verdade. Superman aqui. Oi, Guilherme. Pessoal do chat não sabe, mas nós estamos todos interligados. Ah, é, com certeza. Vocês estão Sim. todos interligados comigo. Cuidado com o que vocês pensam. Uhum. Pense em coisa positiva. Por favor. Ai, ai. Bom, vamos lá. Não tem como não pensar positivo aqui com a gente, né? Pelo amor de Deus. Então, essa nave veio e deixou o menino Jesus, que eu acredito que tinha uns 11 anos de idade. Ele não, acho que não veio como um bebê, como falam, né? Ele já veio meio treinado. Uhum. E esses três reis magos que vieram, eles trouxeram algumas coisas que eu calculo que sejam tecnologias que iriam ajudar ele, né? Uhum. Porque, por exemplo, ninguém sabe direito o que é mirra, né? O que é mirra? Mirra Uhum. pode ser um chá, pode ser não sei, uma química que ele usaria, né? Aí tem o ouro, né? Que poderia ser também uma tecnologia em ouro, não sei, né? Uhum. Pode ser um reator que ele podia ir e voltar em forma de ouro, né? Uhum. E ele recebeu uma outra que eu não lembro o que é. Também não lembro agora. Uhum. Mas você não foi pastor? Eu não lembro. Eu tenho a Bíblia aqui. Você quer que eu olhe? Eu, que eu descontei, porque as pessoas. É porque eu quase fui pastor, né? Já? Fui É, pastor. fui As pessoas missionária. acham que a gente tem a obrigação de decorar, né? Aquela. Eu fui missionária e eu já li a Bíblia umas 7 vezes. Eu li a Bíblia todo mundo umas 7 vezes. Incenso, né? É verdade, incenso. Obrigada, gente. Um palito com fumaça, né? Mas não deve ser isso, né? O Glauber foi quase pastor e eu fui missionária. Olha isso, né? A gente tem quase Sim. o mesmo caminho. Tô começando a acreditar que nós somos do mesmo grupo de alma, Glauber. 144 dimensionais da primeira leva, né? Uhum. Os É. que, os que escravizavam pessoas e faziam Não, coisas erradas. não, talvez a gente seja até da mesma mônada, porque a nossa história é bem parecida. Sim.
Quando a gente é da mesma mônada, as histórias são muito parecidas porque a gente compartilha das mesmas informações. E você gosta de videogame? Eu brincava de videogame. Ah, tá. E eu era Chun-Li. É, faz sentido. Faz sentido. Ó, mirra era um perfume, né, segunda de leite, que Uhum. pode ser alquimia mesmo, né? Bruxaria. E as pessoas não sabem, mas os dimensionais, principalmente os masculinos, eles conseguem criar alquimia do cheiro, Uhum. usando técnicas, né? Você pode até mudar ambientes, o cheiro, né? Uhum. Mas não tem a ver com suor na academia, não. É tipo Por favor. cheiro tipo de menta, de chocolate, né? Hum, para seduzir as mulheres. Sim, sim, exato. Não Uhum. é odor, né? É cheiro, né? Sim, é perfume. Sim, apesar que, né, o suor também tem químicas que seduzem o inconsciente, né? Uhum. Como no reino animal, é assim também. Sim, sim. Então, o incenso, que eu não sei o que era uma fumaça, a gente usa uma fumaça aqui para espantar os maus, devia ser outra coisa, né? Hum. Tá. E aí, Jesus começou o treinamento dele, né? Ele veio mais ou menos pronto, igual os dimensionais vieram também, e ele foi pesquisar o que esses danadinhos estavam estragando aqui na Terra. Uhum. E aí, dos 11 aos 33 anos, por exemplo, não tem relato dele na Bíblia, que é quando talvez ele tenha ido treinar na Índia, né, com os Budas. Uhum. E os Budas ensinavam Kundalini, invocação, né, essas técnicas de alquimia, né, outras coisas, né. E ao Uhum. mesmo tempo ele tinha contato com outros seres que iam passando informações, né, que parece que era magia, mas não era, eram tecnologias que ele ia ganhando. Uhum. No meio disso, ele resgatou alguns dimensionais, né, só que outros não aceitaram, né, se juntaram com a outra parte Uhum. dos humanos, né, e no meio disso, do resgate, ele ensinou os dimensionais a resgatar a habilidade, e um deles conseguiu fazer o que chama de transfiguração. Então Jesus não foi crucificado. Aquele outro dimensional ele já foi treinado para isso, e na cruz ele usou essa transfiguração. E Jesus já tinha conseguido a habilidade de transmutar, ensinada a outros também, né? Uhum. Então acredito até que ele transfigurou a imagem, né? Transfiguração não é transmutação, né? Mas Uhum. esse que transfigurou, que pode ser até Judas, e como a Bíblia é distorcida, para deixar mais confuso, né? Uhum. Talvez Judas não era isso que eles falam, né? Uhum. É bem complexo, né? Porque se resgatar outras partes, não bate. Mas Uhum. pode ser que seja também, né? Agora eu fiquei mais ou menos A gente caminhante nunca vai evangélico, saber. né? É. A né? gente nunca vai saber isso aí agora, né? Sim, Não sim. tem como saber. É, mas é como nós somos pesquisadores, né? Uhum. É o que eu estudei, é o que a informação que alguns seres que eu tenho contato passou, Aham. né? Mas as pesquisas nunca param, né? As buscas nunca param. É, a única coisa Então, que eu sei é que o que está na Bíblia é realmente para distorcer o nosso entendimento do que somos. Então é por isso que eu tomo muito cuidado quando eu leio a Bíblia agora. sim, muitas coisas ajudam, muitas coisas são distorcidas, né? Hum. Para nos Então, afastar daquilo que somos. Então, por isso que muitas histórias estão ali realmente propositalmente escrita desse jeito para que não saibamos o que somos, né? sim, sim. E depois disso, Jesus
Ele não ressuscitou, ele transmutou, né? Ele não morreu, né? Ele conseguiu levar aquele corpo. E ele conheceu outras mulheres, né? Talvez tenha tido vários filhos, outros dimensionais mais fortes, né? Sim, ele teve filhos. Tem uma bem conhecida que chama Sara. Uhum. Conhece a história de Sara? A Sara que teve filhos velha? Qual Sara? Sim. Uhum. A que teve E filho com 90 anos? É essa Sara que você está falando? eu acho que sim, acho que ela continuou tendo vários, né? Uhum. E aí ele resgatou alguns desses missionários que eram os apóstolos, que não eram 12, né? Eram muito mais, Uhum. né? E também, talvez, não é como representam nas imagens, nas fotos, que Jesus era todo de olho azul, branco, né? Porque lá o sol torava, igual aqui no Pantanal, né? Então eles eram mais morenos, né? Uhum. E depois disso, do resgate que ele veio, não adiantou nada. Os dimensionais continuaram, os que conseguiram, né, Uhum. melhorar, foram resgatados e foram para outros planetas, né? Uhum. Porque a transmutação dos dimensionais é para isso, né? Sim, mas na verdade é que Jesus veio, né, para aquela época, com a história daquela época, para aquela época ele contou essa narrativa. Só que aí as pessoas distorceram e fizeram dele uma religião. Sim, Quer dizer, a história dele foi usada para isso, para distorcer toda a sim. história, Os né? Anunnakis que, né, continuaram aqui, né, eles continuaram distorcendo tudo. Uhum. Né? Os dimensionais continuarem aqui, né, continuarem presos, né? Uhum. Então, esses Anunnakis, que eram considerados semideuses, que são o governo oculto, Uhum. que na verdade não usam esse nome, eles estão em 4 pontas do planeta, Uhum. que são Enki, Enlil, né, e Uhum. outros que talvez seja o neto deles, que é Marduk, e tem uma mulher também, chama Inanna. Uhum. E um São os eram famosos três, sangue azul. como? São os famosos sangue azul. Sim, e os dimensionais tinham sangue azul. Jesus tinha sangue azul, né? É, isso eu nunca escutei. Sim. Então, no Egito, os dimensionais, eles comiam muito ouro monotônico, por isso Ah, que é? dava essa cor. Uhum. Só Olha. que isso foi distorcido, né? A Uhum. alimentação foi toda mudada e virou sangue vermelho. Hum. Isso eu nunca tinha E, escutado. e com isso, as habilidades diminuíram também, né? Mas os Anunnakis continuaram com as habilidades e a Anu os prendeu aqui, né? Uhum. E os dimensionais foram enviados para tentar melhorar, só que inverteu. Eles continuaram escravizando os Uhum. dimensionais, né? Sim. Continuaram controlando. E muito desses dimensionais têm os seus aliados, né? E diz que parte deles é até da família real, que eles têm Uhum. tipo uma parceria de tá sempre criando híbridos. Por isso que a linhagem das famílias reais não muda, né? E criam que parece ser uma ordem, né? Mas não são. E há outros laranjas no meio disso, né? Uhum. E outras raças que escolheram ajudar também. E, na verdade, essa é a verdadeira guerra. Né? O É. que Uhum. acontece é uma guerra invisível, né? Que ninguém vê. Uhum. E na verdade, quando eu fui fazer aquela projeção astral para o Vaticano, eu não sabia dessas histórias, né? E eu vi um grupo de pessoas ali. E uma das pessoas que estava nesse grupo era da família real.
Eu realmente não, eu nunca tinha lido sobre essas histórias, não tinha me inteirado de nada, mas uma pessoa eu reconheci ali. Era um grupo grande que estava ali embaixo, né, do Vaticano, e um deles era da família real. E esses Anunnaki, né, os filhos de Anu, Uhum. eles não vieram de um planeta. Eles vieram de vários, assim, tipo, cada um de um. Não era do mesmo. Então, o Anu, o chefão, o deus, ele ia num lugar, fazia um filho, fazia o outro, né? E Sírios, então, eles têm, são misturas também. Uhum. E falam que o Enlil, ele é tipo um anfíbio. É o quê? Um anfíbio. Ele é Anfíbio? mistura tipo um anfíbio, é. Uhum. Então, é por isso que tem muitas entradas no mar, por exemplo. Que ele Uhum. pode controlar isso. Ele pode ter o controle dessa cidade intraterrena. E em muitos monumentos antigos tem muitos seres, né, com guelras, com a mão também, né, toda Uhum. igual de um anfíbio mesmo, que pode estar simbolizando ele, gigantes assim, né? Uhum. E os outros, eles lembram mais os vikings, gigantes, né? Uhum. Glauber, E você tem depois, uma colinha aí, né, Glauber? não tem cola, Tem eu uma tô, colinha. Eu acabei de ver você pegando essa colinha. tô pegando a minha xícara gigante. É Eu brincadeira. Todo tô, professor tem uma colinha, você sabia, né? Eu também sempre tenho minha sim, colinha. eu não tô criando mais água, tô criando, Ah, tá. tô usando habilidade Habilidade dimensional, não dimensional. Uhum. sim. Tá. Alguns dimensionais tinham habilidade, né, assim como Jesus de criar vinho, né? Eu tô criando pinga para ver se eu dou uma acordada. Até cuspi aqui. Que eu já tô meio cansado, então. Mas você precisa de uma pinga pra acordar. Ai, Glauber, eu não te aguento. Viu? Ai, não, eu não te interrompo mais, pode. Agora vai com o canecão do Superman. E agora vem um pensamento, esse vinho talvez não era vinho, né? Que criaram. Talvez era suco de uva mesmo, né? Pode ser? Apesar que tinha festas, né? Criava suco de uva, mas acabava fermentando, não tinha Hum. geladeira e virava vinho. Álcool. Uhum. Vinho. Sim. Então, vinho está liberado. Vim, tá Não tá liberado. ali. Ai, ai. Então, não, talvez foi por causa disso que aconteceu toda essa bagunça, né? Falaram, não, a Uhum. gente faz vinho, vamos tomar, aí já vinha a festa, né? A pessoa ficava doidão. Doido, ia cada vez mais, né? Uhum. Cada vez fumava uma folha de manga, sei lá, e tomava um chá, virava aquela bagunça. Ai, ai. E aí depois, como não deu certo, enviaram novamente uma outra leva de 144 mil dimensionais. Uhum. E aí enviaram outros mestres, né? Como Uhum. Siddhartha Gautama, né? Como tanto outros avatares, né? Uhum. Para tentar resgatar essas pessoas. Grande, né? O resgatar é fazer as pessoas se relembrarem o que elas são, né? Sim, sim. Elas encontrarem o caminho de volta. Sempre enviando vários mestres, mas não conseguiram, né? É. Bolsonaro, não, mentira, eu não tenho lado, não tenho lado, não. Não, fica quieto agora. Eu Sem sei polêmica, política, tá? Cuidado. eu sei nada sobre política. Ai, ai. Eu sei que alguns políticos têm acesso a alguns seres, Sim, isso é muito claro. sim, Isso é muito claro. trabalham em bastidores, né? Hum? Mas não afirmei que esse pode ser que Uhum. sim ou não, né?
Não criemos polêmica, minha gente. Tem muitas coisas que vocês não sabem. E Na enviaram, época de Jesus já tinha ciborgues como a Carrie. Ai, sim, Cristina. tinha tecnologias, né? Ai. Depois disso enviaram uma terceira leva de 144 multidimensionais que também não deu certo, né? Que são mais novos. Que eu acho que foi pior que os da primeira ainda. E é por isso que a cada ano os dimensionais estão presos e não voltam. Aqueles voltaram com Jesus, né? E o que precisa para voltar? Precisam transmutar com esse corpo. Sim. E esses Anunnakis, cada vez mais, eles estão criando mais armas, né? Para tentar aprender mais ainda os dimensionais aqui. E é por isso que existe essa agenda, que cada ano está piorando. Com doenças, com guerras, com as piores músicas sendo liberadas, né? Graças a Deus, os jogos não interferem muito, né? Por isso que jogar videogame é bom. Sim, Glauber, mas não tanto. Glauber, não tenta ser esquivado aqui, não, tá? Tem muitos jogos aí que não são bons, não, senhor. Sim, tem que saber filtrar, assim como os filmes, né? Tem que filtrar, né? Assim como até músicas, né? Sim, Então, claro. até em músicas gospel estão tentando colocar, né? Muitas coisas. É uma guerra. E agora que alguns dimensionais se juntaram de novo, estão ficando desperto, tá irritando mais eles. Ah, com certeza. E agora eles estão indo com agressividade total. Esse ano vai ser agressividade total, porque tem muita gente despertando no momento, né? Sim, agora que descobriram essa coisa da transmutação novamente, né? Uhum. A cada geração, né, vem outros dimensionais falando sobre a transmutação, do que tem que fazer para melhorar. E é por isso que eles me encontraram. Porque agora eu também estou ajudando as pessoas a chegarem nesse caminho, né? Sim, sim. Vão se unindo, né? Bom, E formam os Cavaleiros do Zodíaco. E, inclusive, eu lembrei do atendimento que eu fiz com o pessoal até aqui do canal, Cristina e o Márcio, né? E eles me perguntaram como começar essa transmutação, né? Como começar? Como começar, né? E aí eu expliquei que o começo de tudo sempre é exercício físico, né? Precisa de aceleração. E eles começaram e tá dando certo e já começaram a sentir, né, as mudanças. Porque não adianta só a gente ler, só a gente estudar. Não, é a prática que faz a diferença. Precisa de um corpo também saudável, né? Sim. E por isso que eles também estão colocando muitos remédios cada vez mais, né? Para modificar o nosso corpo e a gente não conseguir despertar. Sim. E cada vez que você é modificado, você fica mais longe de ter sua alma, né? Muito. É por isso que eu faço a leitura de alma. Sim. Para trazer as pessoas mais perto. A pergunta que mais fazem é se os humanos têm alma. O humano não tem alma. E há dimensionais, dependendo do que fazem, né? Por exemplo, essas pessoas que se destacam, atores, né? Muitos atores, até muitos terapeutas, eles começam a fazer coisas muito erradas e começam a perder a alma, né? E acabam se tornando humanos, né? Humanos. Tipo, eles têm as habilidades, né? Se achavam deuses, mas acabam perdendo tudo. E alguns humanos se tornam melhores e são chamados para ser dimensionais e ganham uma alma e começam a ganhar habilidades também. Então, não tem dimensional não é melhor que humano, não tem isso. Né? Tá tudo no mesmo lugar, no mesmo planeta. Todo mundo tem que trabalhar junto. E aí se explica a escravidão do porquê algumas pessoas ficam sempre naquela... Não sai do lugar, né? Fica sempre dentro de um sistema e não sai do sistema e morre, reencarna e continua no sistema, porque tá totalmente como um zumbi. Sim.
E o Aqui, sistema faz mas é você que as acreditar pessoas não gostam de escutar que as pessoas não têm alma. Isso a gente tem que falar sim, bem sim, claro aqui. Existem muitos zumbis. Os zumbis não é só em filme. Existem muitos zumbis. Zumbi significa pessoas sem alma. E agora a gente sim, está sim. no caminho de levar as pessoas a se reconectarem com uma alma. Construir e ter uma alma, né? Uhum. Que a alma é uma tecnologia que fica em outro lugar guardado por alguns seres. É. E esses Anunnakis, eles não conseguem acessar, né? Uhum. São 4 Anunnakis, um cuida de cada parte do planeta, estão escondido. Só que agora, digamos que agora são 2 que se redimiram, começaram a querer ajudar os humanos, né? Só que eles não podem se mostrar ajudando muito, porque os outros 2, né, que são parentes deles, vão se irritar e vai começar uma guerra muito grande. Então eles ficam mais ou menos ali nos bastidores, né, tentando negociar, porque eles também estão cansados de ficar aqui, entende? Esses Uhum. 2, né, eles estão querendo voltar e viver, né, porque já cansou disso, né. Só que ele não foi dado uma alma para eles. Tem uma E pessoa que eles, perguntou uma coisa aqui, Glauber, eu eles posso estão interromper? morrendo. Eles estão morrendo. Eles estão morrendo. Uma Agora, pessoa cantou. Desculpa. Não, eu acho que depois, essa é uma última coisa. o que você queria falar a última coisa? Eles precisam da água da vida. E somente os dimensionais sabem estar onde está a água da vida. Por isso eles precisam dessa parceria também. Uhum. Para eles poderem voltar. Então, alguns estão se redimindo, outros não. Outros preferem morrer destruindo a própria criação. Uhum. Eles devem, tomar que eles estejam escutando essa live. Né? Estão. Então, Uhum. você recebeu a mensagem? Uhum. Sim, mas tá tudo bem, a gente tem proteção. Agora a gente tem proteção Sim. nas nossas lives. Mas é porque eu tô sendo rastreada agora. Porque através das nossas mensagens, através da leitura de alma, muitas pessoas estão fazendo a reconexão com uma alma. Ah, Então é sim. isso que eles não querem, né? E, então, é por isso que eu uso essa roupa de mendigo, para me expressar. E hoje eu estou aqui com a Atena para assustar, para mostrar, olha o meu poder. Eu não sou fraca, não. Não, é que eu ia falar que tem uma pergunta bem Ah, interessante, sim. que é, Sim, sim. deixa eu ver, eu não sei mais quem perguntou, porque já passou faz tempo a pergunta aqui. Alguém perguntou assim, então quer dizer que os seres humanos não são da fonte? Da fonte criadora? Sim, são, né? Os Anunnakis criaram, né? São os Adapas que foram evoluindo, né? É, o que a gente E com precisa saber, melhoras, né? o que a gente precisa saber é que tudo que há, tudo que existe, tudo que foi criado, tudo é da fonte. É que fazemos parte de uma história, de um projeto aqui, é um experimento, Sim. mas todo experimento e toda criação vem da fonte. Não há nada que exista que não seja da fonte. Só que a forma que nós estamos nos experienciando aqui é uma forma que não está sendo mais tão legal. Então é hora da gente voltar para casa. E o voltar para casa é só com uma alma. Não tem como a gente voltar para casa sem uma alma. O Deus criador é um só para todos, até para os É Anunnakis, para os humanos, único. para os dimensionais, para minha tia evangélica, o picolezeiro, né? Porque todo mundo é o mesmo Deus, né? Todo mundo. E não Somos adianta. todos deuses. E, por exemplo, tem gente que acha que é ateu, né? Mas ele estando aqui na Terra, ele Ele já faz parte do participou de todo. uma criação. Faz Então, parte do todo. fazendo parte do todo, né, que é Deus. Uhum. Sim. Não existe ninguém que não seja parte do todo. Não existe Sim. uma molequinha, molequinha da moléculazinha, molequinha. Então, molequinho é você, É né? engraçado. Não existe uma Kelvin igual a Kelvin que não seja a Ficou partícula. engraçado agora uma molequinha. Eu quis dizer uma moléculazinha. Não Sim, sim. existe um átomozinho existente que não seja da fonte. Então, é isso que é preciso entender. Todos nós somos amor.
Por mais que tenham pessoas aqui que não têm uma alma, todos nós somos amor, porque todos nós somos extensão da extensão da extensão, que é a fonte criadora. Então não existe isso de um é melhor que o outro. Não existe, somos todos criação, somos todos manifestação do amor aqui. Então é isso que precisamos entender, que existem algumas diferenças da forma em que vivemos, da forma que fizemos os contratos, nós viemos para cá com contratos os dimensionais, né? Então essa é a diferença. Os molequinhos, crianças, né? Puras de coração. O quê? Molequinhas, crianças puras de coração tentando explicar. Ai, a molequinha, ai, moléculazinha. Os dimensionais estão com seu corpo em criogênia e vestimos o avatar humano? Então, a alma fica num lugar, né? O espírito interliga essa alma, né? Mas o espírito usa esse corpo conectado com a alma, né? Não está em criogênese, né? Não é igual o Walt Disney, né? O Walt Disney aqui. Não é Walt Disney. Esperando uma alma, né? Eu explico na leitura de alma que a alma é como se fosse uma esfera, e alguns podem dizer que é até um grande computador. E que esse grande computador fica acumulando as informações das extensões dessa tecnologia, né? Que são as reencarnações, as memórias, né? Tanto da desgraça como as coisas boas que fizemos. Sim, vai tudo de informação para dentro dessa tecnologia, que é essa esfera. E, eu chamo às vezes de computador. E que nós temos que tentar, né, fazer uma limpeza nessa alma. Né? Nós estamos aqui. Você tenta fazer, né? Nós estamos aqui para ascensionar, né? E quando a gente ascensiona, elevando a nossa frequência, tendo consciência do que somos, a gente ajuda a nossa alma. Sim. Muita alma está se perdendo, né? Escurecendo. Nós vamos lá, tentamos a tempo tentar aumentar, como outros fizeram por nós também. Né? Então, as pessoas vão bugar um pouquinho aqui com essas informações. Na verdade, quando eu explico sobre isso, eu explico de uma forma bem assim amena, para não assustar as pessoas. Eu ia falar uma parte aqui, mas eu vou ter que falar. Né? Diga. Não, eu falo de uma maneira mais que vem a parte mais assustadora, que tem a parte da Bíblia, né, que fala que existia um Deus ruim, né? Que é bem complexo. Né? Mas é que, na verdade, Deus não é ruim. É que Deus foi confundido. Na verdade, são os Anunnakis, né? Que eram considerados deuses. E quando fala de um Deus que castiga, está falando, na verdade, de um Anunnaki. Sim. Porque é bem complexo, que tem uma parte, por exemplo, que fala do demônio, né? Que era Lúcifer, né? Que era conhecido como estrela da manhã, que não se sabe realmente se era um dimensional, se era um demônio, se era um anjo caído ou se era um anjo que não caiu, mas alguém que guerreava, que matou, digamos, lá, né, a Bíblia fala, um pouco de pessoas. E o outro, que fala Deus, ele mata milhões, né? Que não é o Deus criador, que não é Jesus. É bem complexo. E eles deixaram ali, né? Eles nem tiraram essa parte. Porque é bem complexo falar de Lúcifer, porque Lúcifer, ele caiu, na verdade, porque ele quis ser tão grande quanto Deus. Né? Então, assim, ele tinha também a opinião dele, e ele não concordava com todas as coisas que Deus falava. Quem era esse Deus? Era o Anunnaki, né? E aí Lúcifer, que é o anjo de luz, que era um deles também, não foi aceita a opinião dele, então tiraram ele de lá e escravizaram, prenderam ele em um lugar bem obscuro, aqui no planeta Terra. Sim. Eu nunca contei a história de Lúcifer, né? Todo mundo fica me pedindo para me contar a história de Lúcifer, mas que eu acho Talvez junto com os Anunnakis, que pode ter sido até a história
né, que o próprio Anu prendeu os próprios filhos aqui, os próprios parentes, né? Podem ser eles que, na verdade, são os criadores dos humanos, né? E agora eu estava lendo aqui no meu celular, não vai ter mais festa de família mesmo, porque agora eles ficaram tristes. Não vai ter mais chance de quê? Deles. O almoço de domingo da família. Porque agora nós falamos essa parte mais confusa ainda. Você recebeu mensagem da sua família? Ah, tá. Eu ia começar a ficar com dozinha de você, Glauber. Não. De você perder o almoço de domingo, né, com a família. Ai, Glauber, tem uma pergunta aqui. Como é que ficam os suicidas nessa história? Daí entra já uma outra parte, né? Suicidas dimensionais, eu acho que tipo, por eles saberem, né, que tem essas habilidades, eu acho que quando eles sabem que tem essas habilidades, então eles vão presos para um lugar com mais aprendizado, mais pesado ainda, né, para começarem tudo zero, né? Tá, eu acho que existem umbrais e perumbrais, né, digamos assim. Assim como existem planetas quando as pessoas encarnam pior que a Terra, né? Para começar a se dimensionar, são jogados lá, tem que voltar aqui para começar tudo de novo. Por isso que muitas vezes eles perdem a alma, né? E voltam a ser humano e tem que começar do zero novamente. Sim. Assim como os que não se suicidam, eles já vão para outros lugares, né? Com mais luz. Mas o problema é que os dimensionais eles têm que ficar voltando aqui. Eles não podem, né, já ir para outros planetas. Enquanto não voltarem a aprender as habilidades e tentar conseguir transmutar. Ascensionar. Na verdade, eu uso a palavra ascensionar, que é a mesma coisa. É um contrato, né, que fizeram. Sim, os mestres ascensos, eles eram dimensionais, né? Sim. Que criaram essa energia. Né? Tem uma coisa que as pessoas sempre falam, que é, por exemplo, assim, quando você começa a ascensionar e você começa a voltar àquilo que você realmente é, as pessoas veem a diferença na aparência das pessoas. Sim, isso mesmo. Muito, isso é muito claro, as pessoas ficam mais jovens. Então, quando as pessoas ficam me perguntando por que eu mudei tanto, por que eu fiquei mais jovem, aí está a explicação. Eu nunca comentei sobre isso, mas essa é a grande verdade. Quando você começa a ascensionar, você começa a transmutar o seu corpo para que ele se torne sutil. Sim, isso ele se torna tão sutil. Isso é transmutar. Sim, e aí você fica com outra aparência. E chegar num nível que você não precisa fazer nem muito exercício físico, né? E às vezes você está numa vibração tão boa que você sente os seus músculos trabalhar. Né? Isso. E você já economiza com personal trainer, economiza com academia, até com comida. Né? Fica tudo mais barato. A gente não come mais, não bebe mais, fica tudo mais barato. Eu falo para as pessoas que eu tenho 75 anos, ninguém acredita. Pois é, gente, vocês estão vendo? Eu tenho mais de 80. Mas, as pessoas vão acreditar nisso, né? A gente tem um pouco menos. Só um pouquinho menos. Mas eu conheci uma família que eles são japoneses, mas eles aparentam ter bem menos. É um casal. Mas só que eles não se expõem muito. E como consegue isso? Como transmuta? É pela Kundalini. Né? Que dá pra gente marcar uma live sobre isso também, né? Que é um assunto bem longo, né? Sim. Existem formas, mas a mais rápida é através da Kundalini. Verdade. O problema é quando a Kundalini está quase, né, completa por dias, por anos, as pessoas caem novamente. Na verdade, é porque eu não entendia sobre isso, mas quando eu tive aquela minha morte em 2019, que eu falei que eu desmaiei, né? Eu fiquei 5 horas desmaiada, e aí a Kundalini levantou.
E foi um fogo muito forte que eu senti, que chegava aqui assim, queimava. E a hora que chegou aqui em cima, abriu uma tela mental. Abriu uma tela, uma luz assim. Aí foi quando ela realmente veio com força total. E aí foi ali que eu comecei a ver, de verdade. Eu converso com muitos evangélicos, né? Tendo até evangélicos, né? Eu não tenho um Não faz direcionamento, né? diferença, né? Eu Uhum. pego, né? Tem todo mundo. Ateu, né? Judeu ou não, né? E você vê que nos relatos dessas pessoas, os evangélicos, eles sentem também esse fogo, né? Eles Sempre. sentem a Kundalini, só que eles têm vergonha de explicar o que acontece, mas as mesmas Uhum. sensações. Em todo lugar, né? Não tem diferença, não é porque você é de um grupo, né? Uhum. Nas igrejas evangélicas acontecem muitos fenômenos paranormais. Eu era uma das que sempre trazia fenômenos paranormais dentro da igreja. Sempre, Sim. sempre. O que você queria falar? Eu tô olhando aqui, tinha alguém com 99 anos. Aqui? Que escreveu ali. Essa live é para Gente. todas as idades, né? Uhum. É. Fogo no parquinho, tá? É isso mesmo, quase isso. Ai, ai. Tem várias maneiras, mas a gente precisa aprender a maneira correta para mexer com a Kundalini. Isso é muito importante. Sim, é um assunto sério, Uhum. complexo, né? Uhum. Mas A gente traz um outro dia. Tá todo mundo agora esperando. Agora que a gente já colocou o pirulito na boca das pessoas, a gente não pode tirar mais, Glauber. tá, entendi. Agora a gente não pode escapar. Ah, tá. Não, é que nossa, tá falando de Kundalini e você falou isso, virou uma mistura na minha cabeça. Calma, Glauber. Tá, Calma, Glauber. Não acelera agora. tá bom. Fecha os olhos, Deixa eu respira. meditar. Respira, calma, calma. Tá Tomar tudo mais bem. um A gente tá em live, Glauber, tá? Deixa eu tomar água também agora, peraí. Estamos em live, não se esqueça. Tá? Calmou? tudo controlado. Tá controlado. Vileide, que é isso? Meu Deus do céu. Tá bom, Vileide, eu nem vou falar o que você escreveu. Mas, não, é que já tá muito tarde, não eu faria isso mesmo. Tá sem a Érica, né? Tá passando um monte de Tá mensagem passando um ali. monte de coisa que eu não tô vendo aqui. Eu tô com dois computadores aqui, mas eu não consigo nem Coisa para acompanhar direito. maiores. Uhum. Estão falando que você tá tomando ayahuasca, Glauber. Inclusive, eu expliquei algumas coisas para Cristina sobre ayahuasca, Uhum. mas eu não tomo ayahuasca, mas é assim, eu também não interrompo quem quer sentir essa experiência. Né? Mas eu Sim. aprendi que nós não precisamos, Não, a gente não precisa. porque nós viemos com todas as substâncias no corpo, né? Uhum. E que se Eu tomei você 3 conseguir... vezes. Olha, eu vou falar sinceramente, eu tomei 3 vezes. A primeira vez que eu tomei, os meus mentores do lado. Você não precisa disso. Você consegue acessar isso sem? E realmente eu consigo acessar sem. Todas as coisas que eu via, eu consigo ver sem, tá? Aí a segunda vez, eu acho que eu fui acompanhar a Érica, não sei, eu acho que eu fui acompanhar a Érica, daí eu tomei. E os meus mentores, pra que você tá tomando isso de novo se você não precisa? Eu falei, tá bom, eu tô aqui acompanhando. Não, acho que eu tomei Sim. só 2 vezes, só tomei 2 vezes só. Mas realmente a Eu, gente não precisa. eu atendia grupos, né, que eu ensinava como projetar, como criar as habilidades sem tomar. E eles acabavam aprendendo, só que isso acabava interferindo, irritando outros, né, Uhum. orientadores. Daí eu parei de ensinar as pessoas, deixei elas livres. Né? Uhum. Eu só acho assim, tem pessoas que realmente têm dificuldade de liberar DMT, tem muita dificuldade, sabe? Por mais que a gente ensine processos e meditação e tudo, tem pessoas que realmente têm dificuldade. E aí, por isso que eu não sou contra, e eu também sei aplicar a cerimônia do ayahuasca, mas eu não tomo mais, Sim. que eu realmente não. Eu desde muito novo, eu já fui avisado, né, por esses seres que não precisava tomar nada, nem Não, não café, se precisa. pudesse, era melhor. Quanto Uhum. mais limpo, mais leve, né,
Não Escutaram, gente? conseguia. Café, café. Vocês não acreditam quando eu falo, mas café não faz bem. Café atrapalha muita Sim. coisa. Ainda mais Ele dá quando uma vocês tomam de acordada, manhã. né? Ele dá uma acordada. Ele corta totalmente o E, efeito do que o corpo faria. sim, e depois ele acaba diminuindo essa sensação de acordar também, né? Ele tá, Uhum. E né? envelhece, café envelhece. Sim, por isso que eu É, tomo é um mais. envelhecimento precoce para quem toma café, mulheres, tomem cuidado. Porque aí no Brasil o pessoal toma muito café quando acorda já de manhã. Sim, E depois faz uma jarra exatamente. de café e fica o dia inteiro tomando café. Tomem E não cuidado. tomam água, né? Eu Não tomo suco toma. de limão o dia inteiro, né? Uhum. Bem fraco, sem açúcar, né? Eu tomo chá de camomila o dia inteiro. Por isso que eu sou sempre zen, calminha. Ai, ai. Deixa eu tomar mais um cafezinho enquanto você lê. Ah, sim, senhor. Tá. Como se eu acreditasse em você. Ah, tem mais alguma pergunta? Tem mais alguma coisa para falar dos dimensionais? Não. Agora vamos ser claros, né? Nós dois somos dimensionais. Sim. E aí as pessoas acham que ser dimensional, né? Como eu falei, um presente. Na verdade, não, porque é uma responsabilidade maior. É um trabalho muito grande. E a gente tem essa responsabilidade desde que a gente é criancinha. E quando você descobre que você é um dimensional, né? Porque quando você é um dimensional, acaba vendo um despertar uma hora ou outra, né? E às vezes muito novo. E É, é quando você tem a certeza, né? Você entra em choque. sim. Então, muitas vezes, muitos terapeutas têm um conflito consigo mesmo, porque nunca é suficiente a missão, né? Uhum. Porque eles acreditam que dentre 8 bilhões eles têm que salvar muito mais, têm que ajudar muito mais, e também ajudar os outros dimensionais, né? Uhum. E o problema maior é que os próprios dimensionais, como eles têm essas habilidades, eles continuam usando errado, né? E são os que mais caem. Sim, porque também fica vendendo muita ilusão lá fora, né? Uhum. E aí, em E vez de aí, ajudar as pessoas, levam elas para a ilusão e elas não conseguem ascensionar. sim. E para os dimensionais é tudo o dobro, né? Se ele ficar Uhum. triste, é o dobro. Se ele rir, é o dobro, né? Uhum. É tudo, por isso que você tem que aprender a criar ali um equilíbrio muito, muito forte, né? Ele é muito mais sensível, digamos assim. É. Né? Tem muitos dimensionais considerados como loucos, né? Sim. Uhum. É. É, com certeza alguém perguntou aqui, mas eu não consegui acompanhar o chat. Mas como que a gente identifica um dimensional? É começando por ele tá sempre pesquisando, né? O dimensional nunca vai parar de pesquisar. Né? Um E, dimensional gosta de estudar sim, e aonde muito. ele estiver num grupo, ele vai estar tentando falar de um assunto que não seja chato, né? E que envolva, às vezes, espiritualidade ou as coisas, geralmente, que ninguém gosta, como ufologia, né? Uhum. Até religiões, né? Geralmente, um dimensional, não, ele fala de política, mas ele não gosta desse assunto, né? Não é um assunto, assim, que ele... Né? Tem uma outra característica, os dimensionais, eles são um pouco eremitas, porque é muito barulho lá fora. A gente tem tanta energia que quando a gente fica muito tempo com pessoas, isso acaba incomodando. Então, os dimensionais, eles sempre se recuam um pouquinho, eles precisam de um tempo sozinho, né? Isso é bem Sim, típico de dimensional. São sim. Eu até me vejo. considerado antissociais, tipo, quando a minha mãe vem aqui na minha casa, às vezes ela ficava 3 meses, né, aqui na Suíça. E os 3 meses que ela ficava aqui, ela nunca via o meu telefone tocar, ela nunca via alguém vindo na minha casa, ela nunca via eu marcando com alguém para ir tomar algum café, eu ficava simplesmente 3 meses sozinha em casa. E aí ela falava, meu Deus, que vida é essa que você tem? Que tédio é esse que você não sai com amigos, que você não fala no telefone, você tá sempre sozinha, só trabalhando, né? Então, e aí eu tenho aqueles momentos que eu faço eventos, que eu encontro várias pessoas, mas eu consigo depois ficar 6 meses sem encontrar ninguém. Então, isso é típico de um dimensional que
estuda, digere, precisa ficar com livros, precisa ficar consigo mesmo, precisa fazer a interiorização. Dimensional sempre faz interiorização. Sempre. Eu me vi dentro de uma caverna agora. Você se viu? Na minha casa, dentro de uma caverna? Não, eu devo ter lembrado de alguma vida passada, você falou eremita, né? Eu sou muito eremita mesmo, assim. Mas eremita, aquele ao extremo. Mas existem, de verdade, dimensionais que moram dentro de cavernas, né? Se isolam de tudo. Eu acredito. E eles têm contato com seres, porque eles estão tão leves, tão... Né? Porque quanto mais você se utiliza, mais difícil fica de estar no meio de pessoas. Para mim, é difícil. E por isso que era mais fácil eles transmutarem. Né? E é mais fácil ficar sozinho. E aí o caminho fica mais solitário, né? Sim, e na época desses avatares tinha menos pessoas, né? Agora, de repente, de uma década para outra, surgiu milhões, né? A mais, somando bilhões. O que você está querendo dar risada, Cláudio? Não, eu tô lendo as mensagens do chat. Você está conseguindo ler? Eu estou tentando achar aqui uma pergunta. Sim. Agora é só piada. As perguntas estão tudo para cima. Na verdade, gente, eu vou falar uma coisa para vocês. Se vocês perceberem aqui no chat, tem pessoas muito parecidas umas com as outras. E eu tenho um segredo para contar para vocês sobre a leitura de alma. A leitura de alma foi uma ferramenta que foi me dada às 3 horas da manhã, e eles simplesmente falaram, pega um caderno e pega uma caneta. E eu fiquei das 3 horas da manhã, eu acho que até umas 8 horas da manhã, escrevendo tudo que eles me falavam, o que eu tinha que fazer em uma leitura de alma. E eu falava, como é que eu vou fazer isso, sendo que eu nunca fiz um curso? Eles falavam, a semana que vem, você vai ter a primeira pessoa e você vai fazer essa leitura de alma. E eu falava, eu não sei como fazer isso, você vai saber. A primeira pessoa, semana que vem. E aí eles me deram, eu tenho um caderno, o caderno inteirinho eu escrevi, das 3 horas da manhã até as 8 horas da noite, tudo. A ferramenta da leitura de alma. E aí eu percebi, e aí eu fiz. Passou uma semana que eles me deram a ferramenta, eu marquei a primeira sessão de leitura de alma sem saber fazer, fiz, tá? Eles simplesmente direcionaram. Sabe o que eles me disseram? Que a leitura de alma é para que eu atraísse as pessoas que são os dimensionais. Você escreveu no punho? No punho, eles disseram que as pessoas que chegarem até a mim, através da leitura de alma, serão as pessoas que são dimensionais e que precisam fazer o retorno. E é incrível, porque todo mundo que fez leitura de alma comigo olhava no campo e falava, caramba, esse campo é muito conhecido. Já vem meio que pronto, né? E você já deve ter acessado essas pessoas, né? Também. Incrível. Tempo, né? Incrível, porque aí você olha o campo das pessoas, como os campos batem, sabe? E aí as pessoas falam, porque eu ouvi sua voz e me atraí pela sua voz, pelo seu jeito. Não é. É porque a pessoa tem a mesma afinidade energética. E talvez essas pessoas que você voltou a atender, você tenha feito coisas ruins antes. Agora você está tentando se redimir junto com elas, né? Isso não, não sei, essa informação eu não recebi. Talvez tenha usado errado e porque está preso aqui, talvez tenha cara. Pois é, eu não tenho essa informação, eu tenho uma outra informação. É que eu não posso falar essa informação, mas eu tenho uma outra informação. É por isso que eu fui levada em outubro nessa morte na floresta, por isso que eu fui levada, porque eles precisavam me explicar o que eu estava fazendo aqui, por que eu estava aqui agora, né? Entendi. Ainda bem que eu não recebi as mensagens assim, para me ajudar as pessoas, porque se eu escrevesse de punho de 3 às 8 da noite, depois eu não consegui ler, porque olha a minha letra como que tal. Ia ter que traduzir tudo de novo. Peraí, ele não tá aqui, senão eu mostro para vocês o caderno. Como eu trabalho com publicidade, né? Vocês querem ver o caderno? Peraí, eu vou tirar o microfone rapidinho, tá? Senão vai cair tudo aqui, peraí. Eu vou pegar o caderno para vocês, para dizer que eu não estou mentindo. Vai, Glauber, vai falando. Nossa, quer contar uma piada? Já estou chegando. Então, a maioria que está aqui são dimensionais, né? É igual quando eu tô, por exemplo,
Eu pego o Uber para atender uma pessoa, geralmente eles já colocam aquela pessoa já meio que pronta com um dimensional. E assim é igual aqui nos canais. Eles já enviam. Estou procurando meu caderno. Eu vi a cadeira Espera, que gente, eu mexia. quero mostrar para vocês. Eu vi a cadeira que mexia, eu Não estou pensei que era achando uma meu telepatia. Eu pensei que era uma telepatia. E eles fazem essas pontes. Colocam as pessoas em nossas vidas. Aquilo lá tá bem engraçado, né? Ela no chão. Achei. Achei. Peraí, Você guarda essas coisas no chão? Você ficou falando, Glauber? Você guarda essas coisas no chão? O pessoal tá perguntando. Eu falei Não, que é tudo jogado. Ela deixa tudo não é jogado. jogada. Não, eu sou muito organizada. Não, é que eu tenho várias, como é que chama? Aquelas pastinhas aqui embaixo nessa coisa aqui. Esse aqui é meu caderno. Foi esse caderno que eu peguei às 3 horas da manhã. Ele está todo escrito. Vocês estão vendo? Conseguiram ver? Ele está todo escrito. É. Olha. Sim, dá pra enxergar. Tudo com códigos, com desenhos que eles me passavam, que eu tinha que escrever aqui. Um caderno todinho. Esse é o caderno que eu escrevi a punho da ferramenta da leitura de alma. É uma ferramenta bem especial. Criou uma psicografia, né? Na verdade. É que Praticamente sempre quando eles me dão alguma coisa que eu tenho que fazer, é sempre às 3 horas da manhã, né? Igual quando eles falam para mim comprar uma passagem para algum lugar, tipo, eles falam assim, abre o laptop agora. Procura isso, procura aquilo. E aí eu só sigo, né? Sim. As instruções. Os seus são bem legais. O meu manda abrir e fala, paga essa conta, paga outra, paga essa. Ai, que engraçado. Não, assim, é que eu aprendi a obedecer, porque quando eu era mais nova, eu não sabia o que eram essas vozes que falavam comigo, sabe? E aí eu ficava discutindo. Eu discutia muito, eu sempre fui muito de discutir com essas vozes, porque o meu ego queria uma coisa e as vozes falavam, não, é isso aqui. Eu falava, não quero, não quero, vou seguir esse caminho. E eu discutia muito, eu só me ferrava. Toda vez que eu seguia o caminho diferente que eles me falavam, eu dava com a cara na parede. Assim, pá. Agora não, agora eu escuto porque eu não quero mais me ferrar. Tem muita gente falando ali que tá acordando às 3 horas, acordando chorando, gritando. Meu Deus. Né? É que tá mexendo em alguma coisa, né? É algum alinhamento, às vezes, atrasado. E às vezes é assim mesmo, né? Depois vai se ajustando. É um reajuste, na verdade. Você está sentindo os sintomas de uma reprogramação. E o que está acontecendo? Muitas pessoas estão passando pela reprogramação. Muitas pessoas, tá? Não são escolhidos especiais. Muitas pessoas passam pela reprogramação. Só que o que acontece? A frequência muda, né? Nossa frequência começa a mudar com a reprogramação. Só que a mente da pessoa não muda. Ela continua com as mesmas atitudes, os mesmos pensamentos e comendo as mesmas coisas. Aí o corpo não aguenta. O corpo realmente não aguenta. Quando a gente está no caminho do despertar, nós temos um fluxo, um processo que a gente precisa seguir. Agora, se estamos no caminho de despertar, a frequência aumenta e a mente não acompanha e você continua fazendo as mesmas coisas que antes, aí você fica doente. E tá muita gente ficando doente agora. Quanta gente me manda mensagem dizendo que estão com dor de cabeça, estão vomitando, estão tendo enjoo, pessoas entrando em depressão, assim, ó. Pessoas entrando em depressão é o que mais eu recebo. Devido à ansiedade, né? Também, né? É. E também tem a parte que os mentores às vezes acordam para você dar uma sacudida, relaxada, no seu campo e voltar, né? Para poder projetar. Mas tem a parte que
A pessoa ansiosa, tá ansiosa o dia inteiro, ela começa a dormir, né? E quando o corpo começa a relaxar, né, as células começam a entender que aquilo ali está tudo bom, ela recarregou, imediatamente ela ativa de novo, fala, está pronto para... Uhum. Porque ela não ficou relaxada, né? Ela, de tanta ansiedade, ela criou uma confusão ali, né? No corpo, no organismo. Né? É, verdade. Mas a não ser quando também vi um gambá no seu telhado, no meu caso, para ficar me acordando. Esse gambazinho, ele tá fazendo algum trabalho, tá fazendo uma transmutação, aí deixa Sim, de ele. tempo em tempo ele aparece. É só aqui, eu acho, pelo visto, é só aqui. Eu vou contar uma coisa para vocês. Tem, por exemplo, tem pessoas que estão passando agora pelo despertar, que já estão com essa consciência, tá? De ter que sutilizar o corpo, de ter que cuidar com o que come, porque não adianta querer ir para a energia da nova terra comendo as mesmas coisas que você comia. Isso não vai funcionar mais. Seu corpo não vai aguentar. O corpo vai adoecer se você continuar comendo as mesmas coisas que você comia com essa nova energia que estamos tendo agora. Aí as pessoas me contam, né, que estão sentindo a nova energia, que estão fazendo o processo do despertar, da conscientização, e aí, de repente, vai numa churrascaria. Come ali não sei quantos quilos de carne, né? Aí depois, o que acontece? Adoece. Adoece, não tem como. É o que eu estava falando, com Aguenta. as pessoas que eu atendi para crise com marcha, esse final de semana, Uhum. porque daí, por exemplo, no rodízio, e eles querem aproveitar, eles não, né, já que pagou, eles querem, né, até passar É o mal, até máximo que ser pode. expulso do rodízio, né. Uhum. Eu tenho um amigo, o apelido dele é Orc, né, Uhum. e ele tem 2,15 m. E a gente foi no rodízio, né, isso há muito tempo atrás, eu comi muito pouco. Uhum. Eu já tinha, né, esse despertar há muito tempo, e ele não parava de comer, ele não parava Uhum. de comer. Como ele era grande, ele já tinha comido a média de uns 40 pedaços de pizza. E o Nossa, garçom era meu amigo, ele veio e falou, cara, fala pro seu amigo diminuir, vai né? passar mal. Uhum. E aí ele não parou, ele falou, não, tô pagando, né? E aí parou de servir a pizza. Uhum. E hoje em dia, com tudo isso, ele tem alguns problemas, né? Uhum. Como era novo, ele achou que nunca ia acontecer. Né? Não tem uma frase que diz assim, a gente morre pela boca? Sim. Eu não sei, é que eu não lembro mais, mas alguma coisa tá que a gente morre pela boca, né? E nessa época que nós estamos agora, se a gente não tomar cuidado com a alimentação, o corpo vai padecer. Eu lembro que quando levaram a gente para explicar que essa maquininha que a gente recebeu aqui, né? Muitas pessoas receberam essa maquininha aqui e levaram a gente para explicar o que era. A gente recebeu uma aula no astral sobre isso que a gente recebeu. E nesse dia, eles explicaram o porquê que a gente estava recebendo essa maquininha também. E aí abriram lá na mesa, eu já contei essa história várias vezes, né? Que aí eu Chaga vi tireoide? No chaga tireoide? No chakra da tireoide? no laríngeo, aqui. Na verdade, Laringe. não foi bem aqui atrás Ah, que eles sim. colocaram aqui. Né? Então ela fica bem nessa região aqui. E essa maquininha é para que a gente que fala, que repassa a mensagem, não ter interferências externas. A nossa mensagem passa filtrada já. Ela passa pura, né? Sem interferências. Mas quando eu estava lá recebendo a aula, eles mostraram para a gente o globo terrestre e o que aconteceria com as pessoas. Tipo assim, numa família de 4 pessoas, onde 3 são despertos e um não, né? Aquele que não é desperto lá numa mesa sentado comendo ia começar a empipocar, ganhar alergia, ia começar, e até que ele explodia e morria, né? E aí aquelas pessoas que estavam despertas comendo simplesmente vão observar aquilo como se fosse normal, ok, é o processo dele, sabe? Então é tipo assim, as pessoas vão morrer pela boca. Sim. A frase eu li ali agora, o peixe morre pela boca. O peixe morre pela boca. Obrigada. Eu Sim. sabia que tinha alguma coisa que morria pela boca. Eu só agora estou tentando entender se ele morre afogado. Não, é assim, porque o que as pessoas não compreendem é que a compaixão, na verdade, nasce pelo nosso corpo. É pelo nosso corpo que a gente tem compaixão. E se a gente não começar a cuidar da alimentação, não adianta que você pode ler o livro que for, assistir a live que for,
né, se conscientizar, mas se você não mudar a sua alimentação, é como se você não estivesse fazendo nada. Fé sem obras é morte. Um peixe afogado. Entendi. Um peixe afogado, é isso mesmo. Mas eu sabia que tinha alguma coisa que morre pela boca. Ai, ai. Todo excesso é um erro, é isso mesmo. Glauber, você tem mais alguma coisa para falar agora, suas perguntas? Não, só achei interessante aquilo ali, ó, que a Luciana escreveu. Todos precisam dormir cedo. Ele estava falando dos dimensionais. Se os Na verdade, dimensionais dormem cedo. na verdade, todos, né? Porque, na verdade, se você conseguir dormir das 7 até as 10, equivale, às vezes, a 10 horas de sono. Das 7 até 1, 2 da manhã, que vale muito mais, né? Agora, se você dormir das 11 da noite até as 6, não é o mesmo sono. Você, às vezes, não vai descansar o mesmo tanto, a não ser que seja um ciborgue igual você, né? Eu já ia falar, eu não posso concordar aqui. Agora, porque a maioria não está modificado ainda, né? Mas se uma pessoa quer projetar ou quer receber uma visita, né, de um coleguinha, se ela conseguir dormir mais cedo vai ser melhor, porque ela vai estar mais preparada, o organismo está também mais pronto, porque até para você se conectar com a sua alma, com o seu espírito, você tem que estar um pouco mais descansado, né? Sim. E por isso que os animais também dormem cedo, né? A gente teria que dormir, na verdade, quando escurecesse. Assim que o sol se põe, a gente deveria dormir. Sim, era o correto, né? Uhum. Teria que ser meio a meio, né? Uhum. Mas, agora você entende, voltando ao assunto dos Anunnakis, que eles criaram as coisas mais legais, eles passam à noite. Os lançamentos de filme, por exemplo, estreia é à noite, entende? Lançamento de jogo é à noite. Tudo é à noite, né? Essa coisa de tipo... o descanso das pessoas, a sim, regeneração. até essa coisa de café da manhã, de almoço, né? E janta no horário, né? Tudo criado. Tudo Janta é uma coisa que não precisava existir, né? Por exemplo. Uhum. É tudo criado para manipular, né? Porque, Então, veja só, sistema. quando a gente vai olhar televisão, que eu já não olho mais, não sei nem como estão mais os comerciais, mas eu lembro há 20 anos atrás, quando eu olhava televisão, os comerciais geralmente era comida. Sim, Incentivando né? as pessoas a comer. Incentivando as pessoas a comer aquelas coisas que mais faz mal para o nosso corpo, o leite, a carne, né? Os doces. E aí incentiva ainda a gente, e isso eu falo de nutricionistas também, tá? Que incentiva a gente a comer mais de 3 vezes por dia. Quer dizer, os nutricionistas e os médicos já foram também manipulados por eles para ensinar as pessoas a ficarem doentes. Sim, eles fazem o curso e vão repetindo, né? Sim. E isso é a mesma coisa que difere dos dimensionais. Eles estão tentando sempre fazer o diferente, né? Nós somos os diferentes. Sim. Entende? É isso que Porque o nosso corpo não precisa 3 vezes por dia de comida. Não precisa. Nós somos bem esquisitos. Bem esquisito mesmo. E aí as pessoas me perguntam, você não usa creme de rostos, não faz botox? Não, eu simplesmente não como. Eu não como, porque o que mais envelhece uma pessoa é a comida. É o que mais envelhece a pessoa, é não saber comer. E como eu mexo com publicidade, né? Eu não fui jogado por acaso nessa profissão, você vê que eles colocam bem bonito as coisas, né? As propagandas, na embalagem. E quando você abre, não é aquilo, né? E falando, já que você está falando alimento e lanche, você vê que se você pegar um lanche desses aí, né? Desses famosos, se você pegar e colocar e guardar, por exemplo, dentro do seu micro-ondas, ele não estraga, ele demora muito mais, né? Ele fica, às vezes, meses ali, porque tem muita química, né? Você está comendo, às vezes, um plástico, né? Sim. Tudo, até as verduras que eles fazem, tem inseticidas para durar muito mais tempo, né? Agora, se você for lá num lanche lá da esquina e pegar aquele, que é o famoso podrão, né? Que é um lanchão mesmo, básico, no outro dia ele já está apodrecendo. Tudo que é natural e saudável
estraga mais rápido. Sim. Porque não tem química, né? Pois é, gente. Todo mundo fica querendo saber meu segredo aqui da jovialidade. Não é só o risoval, eu simplesmente cuido. Eu tenho a compaixão com o meu corpo. E quando a gente aprende a ter compaixão com o nosso corpo, a gente sutiliza. Alguém perguntou aqui como sutilizar. Exatamente assim. A gente tem consciência do que é o nosso corpo. E um dimensional sempre vai procurar sutilizar tudo. Matéria junto com o espírito. Você já faz um jejum intermitente, né? Super Naruto, né? Super Naruto. Porque o jejum intermitente geralmente é 12 horas, né? O seu é uma semana. 4 horas, uma semana, 12 dias, um mês. Vai aumentando. Eu não tenho esse negócio de ficar contando data de quantos dias eu fico sem comer, eu simplesmente como quando o corpo pede, só isso. E às vezes, depois de 12 dias, o corpo pede uma comida, né? Ou às vezes eu fico só com frutas, uma maçã por dia, ou um morango com banana por dia, tipo assim. O recorde já é 12 dias. Não, meu Você recorde recebeu outro sistema. 30... Você recebeu outro upload. Não, o recorde meu foram 32 dias sem comer. 32. 32 dias. Uhum. Então você é uma versão mais antiga Por quê? do Cyborg, porque o outro era 32, agora esse é 12. Qual Não, versão da Kelly você é? Não, eu posso também ficar agora 30 dias sem comer, mas é que o corpo não tá falando para mim ficar sem comer, Sim, entende? entendi. Assim que eu falo assim que esse foi meu recorde, né? Que eu queria saber quanto tempo eu consigo ficar sem comer. Aí depois de 32 dias eu fiquei com vontade de comer, eu comi. Mas eu conseguiria ficar mais tempo. E aí eu sou a prova de que eu não emagreço quando eu fico 30 dias sem comer. Às vezes eu tento, mas daí as pessoas, eu acho que essas pessoas, às vezes que eu atendo, são enviadas pelo governo oculto, aí elas enviam pizza, entende? O quê? Elas levam pizza, elas... Não é fácil. As pessoas que atendem você? Às vezes eu estou atendendo as pessoas, aí do nada aparece uma pizza lá, brota, né? Assim, eu da mochila no lanche, não é fácil. As pessoas não respeitam os terapeutas. E você come, né? É para não desfazer, né, da pessoa, né? Tipo, Uhum. Eu já não tenho isso, não. Tipo assim, não, mas tem uma época que eu consigo também ficar Quando um bom eu, tempo. quando eu dava aula de balé, até poucos meses atrás eu dava aula de balé, né? E aí as crianças às vezes cozinham, faz os bolinhos, um monte de docinho. Aqui na Suíça as crianças fazem muito bolachinha, sabe? As crianças adoram fazer bolachinha e levar para a professora, tudo. E eu vivia recebendo essas coisas, mesmo que elas sabiam que eu não comia. Mas eu nunca comia. Tipo assim, eu agradecia, mas chegava em casa, né? Eu dava, Sim. mas eu não E comia. que tem tudo a ver com o que nós estamos falando, que é sobre os Anunnakis, né? Então, eu acho que o Natal não é de Deus. Porque é quando todo mundo engorda. O Natal não é de Deus. Por isso que o Papai Noel veste Mas vermelho, que Páscoa lembra... também não. Páscoa também não. Mas o Natal é pior, né? Porque Porque Páscoa é chocolate, né? sim, mas no Natal tem um panetone, né? E eu sei que você é chocólatra. Eu sei que você é chocólatra. Sim, tô tentando controlar. Eu vou levar para você chocolate suíço, tá bom? Viu? Tô tentando. Viu? Aí Viu? parece órgão do governo oculto e tira de ar. Do governo oculto. Olha, tá me chamando do governo oculto. Eu aqui Não, tentando explicar para as pessoas, não, né? E você. Aí não, agora, mas essa hora, deve ter um monte de gente comendo chocolate. eu levo Aí só. todo mundo vai comer chocolate, não vai projetar, porque vai ficar tudo acelerado. Não, eu levo um Eu chocolate, mas gosto. bem pequenininho, só para você experimentar, mas não para você ficar um dia inteiro Ah, ali sim, na caixa de chocolate, tá bom? sim, sim, Porque eu sou boazinha, né? Eu cuido de você, dos sim. meus amigos, tá? Entendi. Vai vir daí até aqui para trazer uma barrinha. Para te ajudar, né? Sim, Ai, ai, eu acho. A gente passou bastante informação hoje, né? sim. Você sabe que eu não gosto de chocolate? Eu te contei? Sim, o ciborgue não come chocolate, né?
Eu sabia que você ia falar. Eu sabia que você ia falar isso. Eu li ali uma pergunta, falando do café. Na verdade, tudo que é exagerado faz mal, né? Mas o café também tem os benefícios, o chocolate tem os benefícios, né? Tudo tem um Gente, benefício, né? não é que eu nunca tomo Não é, café. Final não de que a semana. gente, né? Não precisa ser radical, por exemplo, também, porque tem gente que tem que diminuir aos poucos, né? Se for parar, porque É porque é igual uma droga, né? Eu conheço muitas pessoas que param com o café sem te dor. Por exemplo, nos retiros que eu faço não tem café. Nos retiros que eu faço não tem café, não tem açúcar, não tem massa, não tem nada assim de carboidrato nos meus retiros, é mais legumes e verduras, né? E frutas. Então as pessoas ficam 3 dias comigo sem tomar café, sem carboidrato, sem açúcar, e aí começa a sentir muita dor de cabeça. Nossa, sim. no primeiro seminário, na sexta-feira, ninguém consegue, não, no sábado de manhã, ninguém consegue prestar atenção porque tá todo mundo querendo café, todo mundo lá querendo dormir, né? Sim. Então é como uma droga, a abstinência, né? É tudo, né? É um controle, né? Um tempo, né? Não pode Mas aí no radicalizar assim. domingo, quando o retiro acaba no domingo, as pessoas estão se sentindo tão bem, tão feliz, tão leve, sabe? A energia muda, a energia fica mais sutil. Gente, vale a pena, viu? Vale a pena vocês aprenderem a ficar sem café. Na verdade, a cafeína não é nem tanto por causa da cafeína, na verdade é porque o café, ele é queimado. O café, a semente do café, ela é queimada, e tudo que é queimado faz mal para o nosso corpo. Na verdade, tudo que é morto faz mal para o nosso corpo. Tudo que é morto faz mal para o corpo. É triste, porque as coisas mais gostosas, né? Às vezes são também as piores. Uhum. Mas é como eu falo, eu tomo café, mas eu sou muito disciplinada. Eu tomo, por exemplo, de domingo de manhã, uma xícarazinha de café, sabe? E é igual pizza. Eu como também pizza, mas é tipo 2 vezes no mês. E em um final de semana eu como pizza, né? Não é que eu nunca como essas coisas, mas eu sou muito disciplinada. Eu sei cuidar do meu corpo. Eu sei o que faz mal para ele e o que não faz. Tudo vai da consciência da gente. E se a gente faz as coisas com consciência, é diferente. Agora, tem pessoas que não conseguem controlar, né? Aí entra num Sim. vício. Bom, gente, eu acho que a gente já chegou a 1h40 de live, 1h48. Acho que a gente vai acabar por aqui, né, Glau? Você tá querendo falar alguma coisa? Não, O que você tá tô olhando olhando as desse... piadas das pessoas ali. E eu não tô vendo essas piadas por quê? Que já passou. Eu realmente preciso de ajuda aqui no chat, gente. Eu me perco todinha se eu tiver que conversar e olhar no chat. Me perdoem hoje, realmente. Vocês ficaram aqui meio que de ladinho. Mas a gente tava sentindo a energia de vocês. Estão pedindo para você criar um grupo no Telegram. Um grupo? Eu tenho, na verdade, um grupo no Telegram, a gente pode conversar. Sim. Uhum. Eu posso. Eu mando. Eu vou ver onde que eu posso, na semana que vem, acho que compartilhar o link aqui do Telegram com vocês. Vocês entram, o Glauber vai estar lá dentro também, a gente pode conversar dentro do Telegram. Né? Uma boa ideia. Então é isso. Fizeram uma última pergunta ali, se álcool é ruim. Álcool? O álcool não é ruim, né? Quem toma O é que ruim. faz com a gente. Quem toma. Quem toma é Né? que é ruim. Uhum. É isso. Às É vezes é porque bom para quando o limpar álcool. móveis, né? É bom para limpar móveis. Para limpar o vidro, né? O espelho. Sim. É muito bom. É que o problema é que quando o álcool entra, o que sai é o que é ruim. Não é o que entra que é ruim, é o que sai. E quando o álcool entra, as nossas células vibram de maneira diferente. E essa vibração é uma vibração muito baixa. Quando Jesus disse, né, não é o que entra que é ruim, mas é o que sai, é isso que ele estava falando. É exatamente sobre isso. Nós estamos aqui para vibrar em frequência alta e não em frequência baixa. Sim. Tá. Completa? O que você queria falar? Sobre essa coisa de Jesus, mas deixa para outro dia. Não posso fazer piada sobre isso, é um assunto sério. Pera que agora eu tô tentando entender qual era a piada. Que agora eu fiquei curiosa. Jesus estava certo. Tá bom, Glauber. Eu acho que eu entendi o que você queria dizer, mas é melhor você não falar, tá? Sim. Tá.
Mas você Gente, sabia que nós temos anjos que são engraçados, né? Eu não sei se você sabia, eles têm uma... então eles são muito engraçados. Eles têm um jeito deles, né? Uhum. Eles são meio estranhos com as piadas também, né? E às vezes essas piadas não são minhas, esses pensamentos, entendeu? Não vem não, Glauber. Não vem não. Você fica querendo sempre se esquivar, né? Não, não vem não, que não são Eu não minhas. tô, eu não tô sozinho nisso, não. É como assim, Marinha? Quer dar uma de anjinho aqui, falando que são os mentores, né? Uhum. Gente, não, a gente não vai poder falar isso, porque eu tenho telepatia com o Glauber. A gente sabe o que um Sim. outro pensa e eu sei o que ele pensou, e não, isso a gente não vai compartilhar com vocês. Mas um monte de gente aí tem também. Um monte de gente tem aqui também, com certeza vocês conseguiram acessar. Ai, mas vamos terminar por aqui, gente. A gente volta na semana. Ai, semana que vem eu vou estar no Egito. Semana que vem eu vou estar no Egito, Glauber. Acho que eu vou fazer uma. Uma dança? Lá do Egito eu vou fazer live. É. Nossa. Será que a Erika vai ver isso? Ué, você sabia? Eu te mostrei o vídeo que eu Sim, sou. sim. Que eu tava dançando a dança do ventre, né? Sim. Aí tem a ver tudo com Kundalini e transmutação também. Tudo. Uhum. Sim, sim. A gente mexe as cadeiras. Aí movimenta as cadeiras. Sim. Então, semana que vem eu não preciso ir, você fica dançando. Fechou. Não, Tá semana que vem. combinado. Semana que vem. Você A fica gente, dançando. semana que vem eu vou lá do hotel fazer a Dança live. do E aí ventre. eu já aproveito, faço a dança Dança do do ventre. ventre e você vai ser o Habibi. Habibi. Eu fico só tomando chai, né? Ai, não aguento, viu? Não aguento. Você é incrível, Glauber. Ai, ai. Então tá. Então, gente, nos vemos, talvez. Eu ainda vou confirmar, tá? Porque eu nem sei como vai ser a internet lá no hotel. Eu não posso falar para vocês que vai funcionar tudo direitinho, porque eu vou estar bem no meio do deserto do Saara, bem ali no sul do Egito. Eu não vou para Cairo. Tá todo mundo me perguntando, né? Eu não sou louca de ir sozinha como mulher andar nas ruas de Cairo. Então eu vou lá para o sul do Egito, que é muito calmo, é uma tranquilidade tremenda, lá em Marsa Alam, lá embaixo. E lá embaixo você nem percebe que você está no Egito, na verdade. E eu fico o tempo todo lá no hotel, então lá no meio do deserto, às vezes a internet não funciona, então eu não sei como é que vai estar a conexão. Preciso falar para vocês depois, tá? Quando eu chegar lá no sábado. Estranho, né? O Egito tem tudo a ver com o nosso assunto aqui, Anunnaki, Tem também. tudo a ver. Uhum. Nós Eu estamos vou. presos hoje, numa live. Mas na verdade, toda vez que eu chego no Egito, eu sinto toda a energia que uma vez eu já senti, sabe? Toda vez que eu vou lá. Sim. É bem forte. Eu lembro a Talvez primeira. essa live foi um preparo para você estar lembrando dessas coisas. Ah, sim. Então, toda vez que eu vou para lá, eu tenho essas lembranças, mas foi engraçado porque há 20 anos atrás, a primeira vez que eu fui no Egito, a hora que o avião pousou, eu senti uma coisa assim muito forte que eu comecei a chorar dentro do avião. Muito forte. Era como se assim, nossa, eu tô voltando para casa, parece, sabe? Foi bem Sim. assim emocionante quando o avião pousou lá em Cairo. Eu tenho bastante conexão com o Egito. Eu tenho bastante lembrança de lá. Mas é isso. Glauber, você quer falar alguma coisa? Vocês já foram lá no canal do Glauber, né? Atalhos do Universo. Isso. Ou sigam no Atalhos do Universo no YouTube ou no Instagram, pode enviar suas perguntas, né? Uhum. Que nós não conseguimos responder aqui. Ou se tiver outras perguntas relacionadas a alguns outros assuntos, menos a futebol, política, né? Uhum. Isso. Boletos, eu estarei respondendo no Instagram, Glauber_GXM. E vai lá no YouTube dele, que ele tá colocando um monte de vídeo legal lá no YouTube, então vão lá se inscrever também no canal do Glauber, aqui um ajuda o outro, né? E eu queria falar para vocês, se vocês têm perguntas aqui que a gente não respondeu, por favor, coloca em comentários, copia e cola lá em comentários, tá? Porque o chat ao vivo aqui eu não vejo mais, eu só vou ficar olhando depois os comentários. Então, copia e cola lá, porque assim eu e o Glauber a gente consegue passar e ver o que vocês perguntaram. Nós respondemos por lá mesmo também. Isso, a gente responde por lá mesmo, tá bom? Então,
Um beijo para todos que estiveram aqui com a gente. Muito obrigada pela energia gostosa de vocês, pelo amor, por tanta risada, pela alegria. Esse canal é para isso mesmo, é informação com diversão. E a gente sempre faz as quartas-feiras de vocês ficar mais gostosa. Né, Glauber? Não tomem café. Não tomem café. Não, e vão dormir mais cedo, né? Glauber, obrigada, tá? Obrigado. Um beijo. Tchau, gente. Fica aí, peraí. Que hoje, Glauber, eu vou desligar certo, tá bom? Na semana passada ele ficou sozinho aqui na tela. Tchau, gente.